E aí? Tudo bem? Hoje serei eu, Rafael Noronha, o apresentador do programa de Ciências Interativa para os anos finais do ensino fundamental. O tema da videoaula é Calor e Temperatura, fruto de uma pesquisa desenvolvida para o 7º ano. Agora é com você, tio Rony. Sejam todos bem-vindos. Aula de hoje, 7º ano, habilidade 2. Diferenciar temperatura, calor e sensação térmica nas diferentes situações de equilíbrio térmico cotidianas. Vamos lá. Ciências Interativa com o tio Rony. Mais uma vez, nós estamos aqui promovendo uma super aula de ciências pela internet. Formas de propagação do calor. Mas o que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, das substâncias, dos átomos. A matéria é composta por átomos, moléculas, substâncias. Quanto mais quente, maior o movimento dessas moléculas. Quanto mais frio, menor, mais discreto é o movimento dessas moléculas. A gente escuta nos jornais, cidade tal, temperatura tal. Essa outra cidade já é essa temperatura. Outro exemplo, quando você mede sua temperatura sem estar com febre, vai dar ali mais ou menos 36,5 graus Celsius. Já quando você está febril, sua temperatura sobe para 37. E a partir daí já é febre, 38, 39. A gente só não pode passar muito tempo acima do 39, que é perigoso, pode dar uma convulsão. Mas, tio Rony, bicho lindo, o que é a febre? É a tentativa do seu corpo em esquentá-lo para tentar matar o micro-organismo que está lhe atacando. É isso a febre. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. O pessoal da geografia vai amar isso aqui. Aqui nós temos o mapa mundi, latitude, longitude, mas o que nos interessa aqui são essas cores. Quanto mais azul escuro, mais frio. Quanto mais vermelho, mais quente. Então, ó, no Polo Norte, bem azul, no Polo Sul também bem azul. E quanto mais na linha do Equador a gente avança, mais vermelho fica. Isso que está se movendo são as massas de ar. Esse vermelho que você está vendo se movendo são as massas de ar, o comportamento das massas de ar. Na imagem abaixo a gente vê alguém aí doentinho, com um termômetro, um pano molhado sobre a testa. Tio Rony, para que serve isso? Esse pano molhado vai absorver calor, a água evapora. Então esse pano serve para roubar calor da pessoa que está com febre, para tentar diminuir a temperatura dele ou dela. Quando a temperatura está por muito tempo alta, a gente recomenda um banho gelado, que passe álcool no corpo, para tentar baixar essa febre que não quer ceder. Na imagem seguinte, o vermelho é água quente, o azul é água fria, e esse camarada vai tentar regular. Tem hora que sai fria demais, tem hora que sai quente demais, ele vai ter um choque térmico e vai passar dessa para melhor. Então, se você é aquela pessoa que toma café quente, queimando a boca, sua mãe diz, ai, abestado, o café tá quente, aí você bota na boca, ai, tá quente, e continua bebendo café quente, não tem nenhum problema. Mas se você é aquela pessoa que bebe o café quente e sai correndo para a geladeira beber água gelada, calor e frio no mesmo instante não é bom, é o famoso choque térmico. Vai acabar com o esmalte dos seus dentes. Pode também afetar algum nervo próximo à boca, então muito cuidado. Um outro exemplo que eu posso citar para vocês é um amigo meu que tinha uma lojinha de celular, né, no ar-condicionado ligado ali no 16, quase nevando, quando ia sair na hora do almoço, sol quente de 12 horas. Imagina então, calor e frio. E é claro, ele teve um problema nos nervos faciais, teve que fazer tratamento, tudo mais. Então tinha dificuldade em fechar os olhos, em mover um canto da boca. Então isso é perigoso. Muito cuidado com o choque térmico. Mas a mensagem aqui principal é temperatura. Vamos lá. É o grau da agitação das moléculas, das substâncias, dos átomos que compõem a matéria. Beleza? Gravou? Show! Bola para frente. Nesse próximo slide a gente vai ver uma imagem térmica infravermelha. Tem uma pessoa aí se movendo, ó. Dá para notar que o centro do corpo é mais vermelho e as extremidades vão variando um tom entre verde e azul.
Veja essa outra. A gente tem uma estação de metrô e essa senhora solta um pum. E sai tranquilamente, falando no celular, como se nada tivesse acontecido. Ó, o pum chega, sai vermelho. Ó, peido quente. Imagina o cheiro. E essa outra, um rapaz mijando no muro, sendo também filmado por uma câmera térmica. Dá pra ver que o xixi, em um determinado momento, ainda fica um pouco vermelho e logo vai perdendo a tonalidade. Olha quem voltou, você sabia o que é uma câmera térmica? Uma câmera térmica nada mais é do que um equipamento capaz de capturar luz infravermelha e convertê-la para uma faixa visível do espectro, permitindo que possamos ver o calor gerado pelos objetos. Traduzindo, é um aparelho que pega a luz que nossos olhos não veem, que é a luz infravermelha, e transforma numa luz que a gente consegue ver. Então aqui em cima a gente vê esse aparelho magnífico que converte a luz infravermelho invisível aos nossos olhos em uma luz visível nesse display. Agora vamos ver o funcionamento nesse primeiro vídeo. Nesse primeiro vídeo você tem um celular que, ao acoplar esse equipamento ao celular, ele permite ao usuário ver a luz irradiada de forma infravermelha. Bem interessante, bem legal. Para onde apontar tiver calor, olha essa caixa de distribuição de energia, como ela está um pouco amarela, avermelhada, então quer dizer, tem alguma coisa ali bem quente. Aqui nós temos a marca do aparelho e ele verificando partes do corpo, peças, equipamentos, usado tanto por bombeiros como policiais e outras profissões. Verificando diversos equipamentos, luzes, paredes, equipamentos embutidos. Então, também bem interessante. Facilita muito a vida. Repetindo, ele transforma a luz invisível infravermelha em um aspecto visível aos nossos olhos. Próximo slide. Mas, tio Rony, o que é calor? Calor é a troca de energia entre dois ou mais corpos. Então você pega uma esfera quente e uma esfera bem fria. Coloca uma perto da outra. Aquela quente vai ceder calor, vai transferir a energia dela para mais fria. Então a gente chama calor essa energia que é transferida de um componente ao outro, de um corpo a outro. Então grave aí no seu juízo. Calor é a troca de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. Aqui no texto eu coloquei um exemplo clássico. Quando você segura uma pedrinha de gelo, um bloquinho de gelo, seu corpo está a 36,5 graus Celsius. O gelo, 0 graus Celsius. Então vai escapar calor do seu corpo para o gelo. O gelo vai roubar calor do seu corpo. No filme Titanic, no finalzinho, que o Leonardo DiCaprio fica ali na água e a Rose fica boiando sobre um pedaço de tábua, uma porta, coisa assim. Então ele vai começar a ficar com sono, ele vai começar a entrar em hipotermia, porque ele está a 36, água do mar. Ali tinha um iceberg, está bem geladinha. Então a água do mar está roubando o calor do corpo dele. E quando esse calor começar a se acabar, ele vai entrar numa hipotermia mais profunda, vai dormir, vai morrer, e quando se acordar, vai estar morto. Equilíbrio térmico é quando dois corpos com temperaturas diferentes entram em contato. Eles vão trocar calor entre si até ambos, que agora compõem um único corpo, ficarem com a mesma temperatura. Vamos dar uma olhada na imagem abaixo. Mas tio Rony, não está em português. Já te falei. A imagem é boa, não importa a língua. Inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, aramaico. Ela vem para o slide. Aqui nós temos água fria. Do outro lado, água quente. E eu vou juntar as duas em um novo recipiente e a água vai ficar morna. Ah, Rony, isso eu já sabia. Agora vamos tentar compreender esse conhecimento. A água fria, as moléculas estão pouco agitadas, porque está muito frio. Elas estão se movimentando bem pouquinho. Na água quente, devido ao calor, elas estão vibrando muito, elas estão muito agitadas. Quando eu junto as duas, eu vou ter a água morna. Pois houve troca de energia de uma muito quente com uma muito fria, houve uma troca de calor até que elas atinjam a mesma temperatura.
e ela vai ficar morna. Nem vai estar pouco agitada, nem vai estar muito agitada. Ela vai estar, as moléculas aqui vão estar com a agitação tipo média. A gente partiu da teoria para a prática. Mesmo sem a gente ver, a gente pode conceber esse conhecimento. Ao lado nós temos uma nova ilustração, também não está em português. Gostei mais dessa porque a água quente está representada em vermelha e a água fria em azul. E aqui mostra o calor passando da região quente para a região fria. Lembrando, aqui o grau de agitação dos átomos, das substâncias, das moléculas é grande. Aqui a movimentação é pequena porque está muito frio. E após algum tempo, eles vão atingir o equilíbrio térmico. A movimentação desse lado vai ser igual a dessa. A temperatura deste lado vai ser igual a dessa. Antes, muito quente, muito frio. Quando atingir o equilíbrio térmico, mesma temperatura dos dois lados. Mesmo grau de agitação dos dois lados. Legal, não é? Próximo slide. A experiência aqui é tipo uma água a 10 graus Celsius sendo misturada com uma água a 50 graus Celsius em um novo recipiente. Uma está pouco quente e a outra está muito quente. Então, elas vão trocar energia entre si, vão trocar calor até se atingir o equilíbrio térmico. Na nova imagem ao lado, nós temos aqui a situação 1 e a situação 2, inicial e final. Um recipiente com água fria, um recipiente com água quente. Percebam que existe uma distância entre eles dois. Eles não estão em contato direto, mas vai haver sim uma troca de calor até a chegada do equilíbrio térmico. Vamos supor aqui estava 90 e aqui estava 30 e após algum tempo eles estão na mesma temperatura. Vamos supor 60 aqui, 60 aqui, mesmo havendo uma separação física entre eles. Esse estava mais quente, mais agitado. Aqueceu o vidro, aqueceu o ar, que aqueceu o vidro e o líquido que estava aqui dentro. O grau de agitação das moléculas aqui foi parando, aqui foi absorvendo calor e foi se agitando até ambos ficarem com a mesma temperatura. Legal? Próximo slide. Termômetros. É um aparelho usado para medir a temperatura ou as variações de temperatura. Depende da finalidade. Cada país adota um tipo de termômetro, uma unidade de medida. No Brasil, a gente usa muito grau Celsius. Outros países usam Fahrenheit e outros Kelvin. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius, graus Celsius, o C. Em outros países, usa o grau Fahrenheit, e em outros países se usa o Kelvin, não é grau Kelvin, não tem o grau, graus Fahrenheit, graus Celsius, não tem o grau aqui, é só Kelvin, beleza? Logo abaixo a gente tem os termômetros. Aqui o analógico, ele é todo de vidro, com essa ponta metálica. Aqui dentro a gente tem mercúrio, que é o único metal líquido. Então, você pega esse termômetro, coloca na suvaxila. Tio, que molesta é? Suvaxila é uma mistura de sovaco com axila. Suvaxila. O calor do seu corpo passa para o termômetro, aquece o mercúrio e ele sobe uma coluna com os números. Se você tiver com a temperatura normal, 36,5, não tem nenhum problema. Ou também ele pode dizer que você está com febre ou febril. Lá embaixo a gente tem o termômetro digital, um pouco mais chique. Ele tem um display, tem uma bateria. E no display vai aparecer a sua temperatura. Esse outro que é muito mais chique, você só basta apontar, um laser bate na pele da pessoa, volta e o aparelho faz a leitura da temperatura da pessoa. Que legal, né? Não tem um contato físico. E aqui ao lado você tem uma madeirazinha com alguns números e letras e um termômetro fixado nela. Geralmente você encontra em laboratórios. De um lado você tem a escala em graus Celsius e do outro lado em graus Fahrenheit. Um único termômetro com duas escalas. Interessante, né? E aqui ao lado a gente tem dois termômetros da sua direita para a esquerda. No primeiro termômetro da direita, a gente tem um termômetro com escalas em graus Celsius e Fahrenheit. Muito similar a este aqui, ó. No Brasil a gente usa graus Celsius. Geralmente a gente mede de 0 a 100.
Aqui também tem abaixo de 0. Em Fahrenheit, vai de 32 a 212, mas também tem as unidades negativas, igualzinho o grau Celsius, muda os números, mas continua sendo negativo. Curiosidade, existe uma temperatura que é igual em graus Celsius e em Fahrenheit. Percebeu aí qual é? Olha aqui. Menos 40 graus Celsius, essa temperatura é igual. Menos 40 graus Fahrenheit. Interessante, né? Fica aí a título de curiosidades. Grau Celsius sendo comparada com Kelvin. Não é grau Kelvin, é só Kelvin. Novamente, nossos termômetros geralmente vão de 0 a 100 no Brasil, graus Celsius. Lá, a gente vai fechar esse número aqui em 273, que corresponde ao nosso zero. E quem corresponde a 100 aqui? 373,15. Vamos fechar em 373. Então, alguns pontos fixos são interessantes. Vamos conhecê-los? É esta a imagem que eu quero lhe chamar a atenção. Grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin. Vamos olhar só Celsius. Esse termômetro em Celsius, ele tem 0, onde a água congela, 0 graus Celsius. E na hora que ela começa a evaporar, entrar em ebulição, 100 graus Celsius. Congela em 0. A água congela em 0 e começa a entrar em ebulição em 100 graus Celsius. Gravou? Fahrenheit. Em graus Fahrenheit, a água congela em 32 graus e ela começa a entrar em ebulição em 212 graus Fahrenheit. Beleza? 32, 212. Kelvin. O nosso zero corresponde ao 273. Em Kelvin, a água congela em 273 Kelvin. Não tem esse grau. Olha aí, rapaz. Quem criou essa imagem cometeu um pequeno errozinho. Botou graus Kelvin. É só Kelvin. Lembrou? Olha aí como a gente já consegue corrigir a água congelar 273 Kelvin. E ela entra em ebulição em 373 Kelvin. Grave esses números. Celsius, 0 e 100. Fahrenheit, 32, 212. Kelvin, 273, 373. Pode ser um exercício nosso. Se liga. Próximo slide. Sensação térmica é a forma com que as pessoas sentem a temperatura do ar. Sensação térmica é a forma com que as pessoas sentem a temperatura do ar. Alguns sentem mais, alguns sentem menos. E é claro, isso pode variar de pessoa para pessoa. Na figurinha ao lado, esse rapaz está se abanando aí pra caramba, morrendo de calor, enquanto essa menina está com frio. Era do Gelo, esse personagem é show de bola. Tá aí, ele atrás da nós, sempre em uma grande enrascada. Dessa vez o clima foi cruel e congelou o pobre coitado. Vamos ver essa pequena reportagem. Num dia quente, um termômetro de rua embaixo do sol forte pode marcar, por exemplo, 32 graus. Veja o que acontece quando utilizamos outro termômetro com um sensor externo encostado no chão de cimento. O calor do asfalto interfere diretamente na temperatura e o termômetro dispara. É fácil perceber que o calor é bem superior. A diferença entre a temperatura do ar e a temperatura do chão surpreende e chega a 10 graus. Agora vamos sair do sol forte e ficar na sombra, debaixo de uma árvore. Tem até uma brisa e é nítido que a temperatura começa a baixar. O termômetro marca 3 a 4 graus a menos. Já dentro de um carro com os vidros fechados, a temperatura volta a subir rapidamente e o calor é extremo, quase insuportável. Veja, o termômetro dispara de novo e passa dos 38 graus. Mais curiosidades para vocês. A temperatura mais alta já registrada no mundo aconteceu no Vale da Morte, um deserto localizado no leste da Califórnia, nos Estados Unidos. Por lá, a temperatura atmosférica mais alta chegou a 56 graus Celsius. Outro lugar interessante, esse local aqui no Irã. Meu irmão, lá registrou-se 76 graus. Lembrando, seu corpo está 36,5, chega a 40, você já está apelando.
E as temperaturas mais baixas, tio Rony? Já uma das temperaturas mais baixas do mundo foi registrada na Rússia. Lá, os termômetros chegaram a menos 71,2 graus Celsius em 1926. Também temos a estação Vostok, que chegou em menos 89,2 graus Celsius em 1983. É frio demais, só. Próximo slide. Atividades. Calor e temperatura são dois conceitos fundamentais na termologia, ou termofísica, os quais são considerados sinônimos. Embora os conceitos de calor e temperatura sejam distintos, eles são relacionados. Está aí a fonte e lá embaixo o comando. Defina os termos a seguir. O que é calor? O que é temperatura? E aí, tá lembrado? Calor é a troca de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. E temperatura é o grau da agitação dos átomos, das moléculas ou das substâncias. Então, macho velho, grava aí no teu juízo. Calor é a troca de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. Temperatura é o grau de agitação dos átomos, das moléculas ou substâncias. Show? Próximo. Atividade número 2. Bem que eu te falei que era para gravar os números dos termômetros, macho véi. Mas vamos ler a questão. Os termômetros são equipamentos utilizados para realizar a medição de temperatura e a sua construção baseia-se no uso de grandezas físicas que dependem da variação da temperatura. A medição da temperatura de um meio qualquer só é possível após a ocorrência do equilíbrio térmico entre o termômetro e o meio onde você inseriu o termômetro. Entendeu? Na hora que você bota o termômetro no sovaco, vai haver um equilíbrio térmico entre você e o termômetro. E aí vai ser possível ler sua temperatura. Mas vamos voltar. Está aí a fonte e lá embaixo o comando. Dê os valores para cada termômetro a seguir. Esse primeiro em graus Celsius. Água congela a 0 graus Celsius. E ela entra em ebulição a 100 graus Celsius. Próximo termômetro. Fahrenheit. Água congela aqui. Qual era o número? Tá lembrado? 32 graus Fahrenheit. E ela entra em ebulição em qual? Ela entra em ebulição a 212 graus Fahrenheit. Kelvin. Lembra, não é grau Kelvin. É só Kelvin. Água congela. Qual era a mesma temperatura, hein? Lembra aí, macho, velho? 273 Kelvin. E ela entra em ebulição a 373 Kelvin. Preciso que você memorize, grave, internalize essas posições, esses números. Beleza? Show de bola, próximo. Atividade número 3 do G1 em 2018. A temporada de vento forte trouxe também a sensação de friozinho à Fortaleza. Amanhã desta quinta-feira, dia 2, os termômetros marcaram 23 graus Celsius. Nos dias anteriores, a temperatura mais baixa ainda, chegando a 20 graus Celsius. Nas últimas 24 horas, Fortaleza chegou a registrar rajadas de vento de 38,5 km por hora e em Guaramiranga 48,9 km por hora, sendo este o maior registro do estado entre ontem e hoje. Tá aí a fonte? Lá embaixo, comando. Deu o significado de sensação térmica. Lembra? E aí? Vamos lá. O que é a sensação térmica? É a forma com que as pessoas sentem a temperatura do ar. A parada é o seguinte. 3 coisas influenciam a sensação térmica. A umidade do ar, quer dizer, a quantidade de água gasosa no ar, a velocidade do vento e a temperatura do próprio ar. Então, essas 3 coisas influenciam a sensação térmica. Exercício de número 4. Leia o fragmento de texto e responda. Para evitar o surto do coronavírus, países usam câmeras térmicas para passageiros. Governos de países como Reino Unido, Austrália, Rússia, Singapura e Turquia adotaram medidas em aeroportos e regiões de fronteira para identificar casos suspeitos de coronavírus, doença que causou ao menos 9 mortes neste ano. Até a reportagem, viu? As medidas incluem a criação de zonas especiais exclusivas para passageiros vindos da China, país que registrou a maioria dos casos. O uso de câmeras térmicas para identificar pessoas com a alta temperatura corporal e até mesmo o fechamento de fronteiras.
Tá aí a fonte, e lá embaixo o nosso comando, ele diz: elucide como funciona uma câmera térmica. Tá aqui a imagem da câmera, ali o passageiro, alguém apontando e tendo a leitura. E é claro, aqui em algum lugarzinho aparece a temperatura, não é só a imagem. Ela é capaz também de dizer, de forma digital, a temperatura do indivíduo. Vamos lá, como é que ela funciona? Ela transforma a luz infravermelha invisível em uma imagem visível. É um equipamento capaz de capturar luz infravermelha invisível e transformá-la em luzes visíveis aos olhos humanos. Quinta e última questão. O melhor exemplo para especificar o equilíbrio térmico é com líquidos. Ao misturar um líquido quente com um frio, temos uma troca de energia que envolve a mistura. Mais prático. Pegue o café com leite como exemplo. Um café escaldante em contato com leite frio. Supondo que ambos apresentem temperaturas iniciais bastante distintas. Enquanto o café apresenta 50 graus Celsius, o leite que estava na geladeira apresenta 10 graus Celsius. A mistura, ao entrar em contato, tenderá a ficar morna. Isso se deve ao fato de que o café quente transmite energia calorífica ao leite, corpo frio. Como ambos tinham específicas temperaturas 50 e 10 graus, o equilíbrio térmico será alcançado quando a mistura apresentar 30 graus Celsius. Tio Rony Lili, não entendi nada. Resumindo, macho velho. Café, 50 graus Celsius. Leite, 10. Some 50 com 10, 60. Beleza? Grava aí esse número, 60. Quantas substâncias estão envolvidas? Café, 1. Leite, outra, 2. 60 dividido por 2, 30. É mais ou menos esse o raciocínio da questãozinha. Tá aí a fonte e o comando. Explique o termo equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico é quando dois corpos atingem a mesma temperatura. Vamos lá. O equilíbrio térmico, também chamado de equilíbrio termodinâmico, é quando dois corpos ou substâncias atingem a mesma temperatura. Espero que você tenha gostado. Lhe vejo na próxima aula. E antes de finalizar, o blog, o Instagram do meu amigo Eli. Já que a gente falou tanto em coronavírus, olha que meu amigo professor Eli postou coronavírus na redação do Enem. O que escrever se o tema for sobre doença e saúde? Tudo começou em 1937, quando ele apareceu pela primeira vez. Depois, em 1965, ao receber o nome de coronavírus. Em dezembro de 2019, primeiros casos na China. Fevereiro de 2020, cientistas brasileiros sequenciam o genoma do vírus. Também em fevereiro, Itália vira o epicentro da epidemia, lugar que mais tem pessoas por essa. Na atualidade é os Estados Unidos agora. Em março de 2020, isolamento social começa no Brasil. Tá aqui o coronavírus 2. Um abraço ao meu amigo professor Ernesto, Eli, ao Tony, ao Reginaldo, ao Júnior, ao Júlio Andrade, a todos meus amigos, um forte abraço a vocês aí no Colégio Santa Isabel. Chegamos ao fim de mais uma aula de Ciências Interativa. Esperamos que você tenha realmente gostado, pois foi desenvolvida especialmente para você. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e assinar nossas notificações. Você também pode compartilhar com seus contatos e deixar seus comentários. Esperamos por você na próxima aula. Até mais!